Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Nossa videoaula de hoje fará uma revisão a respeito de 3 assuntos importantes que nós já tínhamos considerado e que vão servir como base para que vocês façam a nossa primeira atividade de verificação dos conteúdos que estudamos. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos falar a respeito do que é um texto teatral. Como nós vimos, o texto teatral é um gênero textual que é encenado, ou seja, ele é feito para ser apresentado em público, correto? E ele imita situações reais da vida e do nosso dia a dia, coisas cotidianas, correto? Bem, no texto teatral, os personagens vão interagindo entre si para dar a nós, que somos os espectadores, a impressão de que eles estão ali realmente dentro de uma cena da vida real. Como nós vimos, dentro de um texto teatral, os diálogos vão funcionar por base da representatividade de 2 personagens, formando um diálogo, uma comunicação entre eles, ou com base em um monólogo, que é uma comunicação do personagem consigo próprio, fazendo como se fosse uma reflexão, ou então um desabafo. Bem, diferente das crônicas ou dos textos de aventura que nós já tínhamos considerado, nós vimos aqui que nas peças de teatro nós não temos a presença de um narrador. Ou seja, todos os detalhes importantes a respeito daquela obra, daquela peça que está sendo apresentada, nós só vamos perceber por meio da montagem da cena, o ambiente onde ela está se passando, por meio do figurino e também da fala dos personagens, e por meio da entonação da voz. Então, nós só vamos perceber se o personagem está feliz ou alegre por meio da entonação. Nós só vamos perceber onde a obra está acontecendo por meio do detalhe, do cenário. E só vamos perceber em que tempo os personagens estão situados pelo tipo de roupa que eles vestem. Correto? Agora nós passamos para um segundo assunto importante, que nós falamos que é a cena. Bom, o que é uma cena? Será que a cena diz respeito a todo o texto teatral? Não. A cena, pessoal, é um fragmento. É como se fosse um pedacinho do texto teatral que vai ser representado ali. Correto? Bem, como que eu sei que comecei uma nova cena ou terminei uma cena? Um ponto importante que marca o início ou fim de uma cena é a entrada ou então a saída de um novo personagem. Então, a cada vez que um personagem sai, acaba uma cena. A cada vez que um novo personagem entra, inicia-se uma nova cena que é apresentada ao público. Correto? Como nós vimos, as cenas são estruturadas por meio das falas dos personagens, que pode ser, novamente, um diálogo, quando nós temos 2 ou mais personagens conversando, ou um monólogo, quando um artista reflete consigo mesmo a respeito de algum assunto que está sendo considerado ali na peça. Correto? Por último, pessoal, mas não menos importante, nós temos aqui as rubricas. Lembra o que é uma rubrica? Bem, a rubrica é uma indicação ou uma orientação que é escrita pelo autor da peça para dar algumas ajudas para os atores e para o diretor quando eles forem fazer a encenação daquela peça, tá? Para contar a história do que está acontecendo ali. Bem, geralmente essas rubricas vêm entre parênteses, tá? E com um tipo de letra diferente, geralmente com a fonte itálica, uma fonte diferente da que está sendo utilizada para escrever o resto do texto. Por quê? Porque a rubrica funciona como uma orientação ou um lembrete a respeito de como aquele determinado ator ou como aquele determinado diretor deve atuar durante a apresentação da peça. Correto? Bem, as rubricas elas podem indicar a entonação das falas, ou seja, se o personagem está legal, se ele está nervoso, se ele está triste, se ele está feliz. Tudo isso é indicado pelas rubricas. Se ele está se movimentando, qual a personagem que ele está interpretando, que direção ele está assumindo dentro do palco, se tem algum efeito sonoro, algum barulho, se é dia, se é noite, em que período do dia isso está acontecendo, certo?
se a cena está começando, se a cena está acabando. Tudo isso é indicado para nós através das rubricas. Então não vamos nos enganar. As rubricas têm um papel fundamental, muito importante dentro dos textos teatrais. Correto? Bem, pessoal, como nós falamos, por que existe a necessidade, então, de uma cena e por que existe a necessidade de uma rubrica? Porque os textos teatrais não têm a presença de um narrador. Então, nós só conseguimos perceber os detalhes envolvidos na obra por meio da representação do cenário, tá certo? E também por meio dos detalhes que estão envolvidos nas rubricas. Se não fosse assim, seria muito difícil conseguir entender a mensagem que está sendo transmitida para nós durante a apresentação de uma peça de teatro. Correto? Agora, com base nisso, nós desenvolveremos uma atividade, estará disponibilizada para vocês na plataforma UNOI e também no nosso aplicativo que é o Agenda Edu. Por hora, eu agradeço muito a atenção de vocês e até a nossa próxima oportunidade, gente.